tô trazendo um vídeo que eu vou ler a história da Bíblia Infantil de Jesus. Mas eu vou ler só alguns capítulos e amanhã eu volto para ler com vocês. Porque é muita página, 126 páginas. A criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo estava escuro e a terra era coberta por águas profundas. Então Deus disse: haja luz. Os raios de luz começaram a iluminar suavemente a terra. E Deus viu que isso era bom. Então, os raios de luz começaram a iluminar suavemente a terra e viu que isso era bom a luz e separou a luz da escuridão. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Deus depois separou as águas da parte seca. Então chamou as partes secas nas partes de águas de mar e a parte seca de terra. Em seguida, Deus criou plantas e árvores carregadas de flores e frutos. No quarto dia, o Senhor criou o sol para esquentar e iluminar a terra. Quando a noite chegou, Deus criou as estrelas e a lua para iluminar a escuridão que cobria a terra. Deus viu o que havia feito, era bom, então disse: que se encham os oceanos com todas as espécies de peixes e os céus com todas as espécies de aves. No sexto dia, ele criou desde os maiores animais até os menores insetos e enviou-os para viver pelos quatro cantos da terra. Por fim, Deus criou o homem e sua imagem e semelhança. Deus completou todas as coisas que havia criado. Ele sabia que todas elas eram muito boas. Então, no sétimo dia, Deus, depois de terminar seu trabalho, Deus descansou. Adão e Eva. Não mostro mais. Adão e Eva. Deus plantou na terra um lindo jardim, com belas árvores fruteiras, e o chamou de Éden. Deus pôs Adão no jardim e disse-lhe: tudo que há nesse jardim é seu, desfrute dele e seja feliz. Somente uma coisa é proibida: comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que cresce aqui. Se você fizer isso, morrerá. Em seguida, Deus pensou: não é bom que o homem fique sozinho. Assim, enquanto Adão dormia, Deus pegou uma de suas costelas e criou a primeira mulher, Eva. Adão e Eva estavam pelados, mas não sentiam vergonha. Por isso, assim Deus os havia criado. De todos os animais que viviam no jardim, Éden era a serpente mais astuta e ela sussurrou a Eva: não gostaria de comer o segredo deste fruto? Ele lhe dará o conhecimento do bem e do mal, que somente Deus possui. Ele não quer que vocês o comam, por isso serão tão poderosos quanto ele. Ela sabia que Deus havia proibido de comer o fruto, mas ela pensou na sabedoria que eles poderiam possuir e caiu em tentações. Então ela pegou um dos frutos daquela árvore, comeu e deu a Adão, que também mordeu o fruto proibido.
Assim que comeram o fruto, imediatamente seus olhos se abriram. Adão e Eva perceberam que estavam pelados e pela primeira vez sentiam vergonha. Fizeram roupas de folha para cobrir seu corpo. Quando Deus os viu, irritou-se e perguntou: Quem lhes disse que estavam pelados? Eva me deu o fruto e eu comi, disse Adão. Eva se defendeu. A serpente me enganou. O Senhor amaldiçoou a serpente e voltou-se a Adão e Eva, como voz terrível, dizendo: A partir de agora, suas vidas estão cheias de sofrimento. Desobedeceram-me e por isso o jardim do Éden está proibido para vocês. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou um anjo com uma espada reluzente na entrada para não deixá-los passar caso voltassem. Caim e Abel. Depois de sair do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, cultivava a terra e colhia seus frutos para se alimentar, enquanto Abel criava ovelhas. Um dia, Caim ficou com inveja de seu irmão, pois acreditava que Deus gostaria mais de Abel. Então, a inveja de Caim cresceu tanto que ele atacou e matou o irmão. Quando Deus lhe perguntou onde estava Abel, Caim respondeu: Mas não sei, não sou o guardião de meu irmão. Mas Deus sabia o que Caim havia feito e estava muito irritado com ele. Mesmo assim, Deus não quis que Caim morresse, então colocou sobre ele uma marca especial para protegê-lo. A Arca de Noé. Com o tempo, Deus via como tristeza que os homens estavam ficando cada vez mais malvados. Então Deus falou com Noé. Mas Noé e sua família ainda seguiam a Deus. Então Deus falou com Noé: Vou destruir todo ser vivo que criei, porque a terra está cheia de violência. Deus explicou a Noé que ia mandar um dilúvio que cobriria toda a terra, mas Noé e sua família seriam salvos das águas. Vocês devem construir uma arca e colocar dentro dela um casal de animais, e devem entrar nela também. Quando o dilúvio cair sobre a terra, somente quem estiver dentro da arca sobreviverá. Noé e sua família começaram a construir a arca como Deus havia ordenado. Quando todos haviam entrado na arca, Deus fechou a porta. Então começou a chover e os mares e os rios se encherem, levantando a arca sobre as águas. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e a terra ficou totalmente coberta pelas águas. Como Deus havia decidido, apenas Noé e sua família e os animais da arca sobreviverão. Quando parou de chover, as águas foram abaixando pouco a pouco. A arca parou sobre uma montanha e Noé soltou um corvo para procurar terra seca. Depois Noé soltou uma pomba, mas ela não encontrou terra seca e voltou para a arca.
Alguns dias depois, Noé soltou de novo a pomba e desta vez ela regressou, trazendo em seu bico um ramo de oliveira. Ele esperou mais 7 dias e voltou de novo a pomba e soltou de novo a pomba. Ela não voltou e Noé compreendeu que havia encontrado um local seco para descansar. Então as águas baixaram totalmente. Noé compreendeu que a ave tinha encontrado um lugar seco para descansar. Quando as águas baixaram totalmente, Noé abriu a porta da arca e ele, sua família e todos os animais puderam sair. Nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio, Deus prometeu. Toda vez que nuvens de chuva aparecerem sobre a terra, colocarei um arco-íris no céu. Ele será o sinal que lembrará a todas as criaturas sobre a minha promessa. Abraão. Abraão era descendente de Sem, o filho mais velho de Noé, e vivia com sua esposa Sarai em uma aldeia perto de Babel. Um dia Deus falou com ele: Abraão, você deve sair de sua casa e começar uma longa viagem. Junte todas as provisões que puder e leve sua mulher e criados junto. Vou abençoá-los e levá-los à terra que escolhi para vocês. Abraão obedeceu e conduziu sua família através da Mesopotâmia, o Egito, até chegaram à terra de Canaã. Em Canaã, Deus falou com Abrão: se você me obedecer, será pai de muitas nações, e a partir de agora seu nome será Abraão, e o de sua mulher Sara. Eu abençoarei vocês e terão um filho. Como isso é possível, Senhor? Perguntou Abraão, surpreso. Somos muitos velhos para ter filhos. Sara dará à luz um filho, e ele receberá o nome de Isaque. Assim, Abraão e Sara tiveram um filho, como Deus havia prometido. Ao oferecê-lo em sacrifício, Abraão amava Isaque, mas obedeceu a Deus. Quando Abraão estava prestes a sacrificar o menino, Deus lhe chamou e disse: Pare, vejo que me ama. Pare, vejo que me ama e que está disposto a me obedecer. Você será abençoado e terá muitos descendentes. José e seus irmãos. José era filho preferido de Jacó e certa vez ganhou uma linda túnica colorida de presente de seu pai. Ele tinha 11 irmãos que sentiam muita inveja dele. Um dia Jacó pediu a José que fosse até o campo ver como estavam os irmãos. Quando ele chegou lá, os irmãos invejosos decidiram matá-lo, porém os irmãos mais velhos, Rubem convenceu os demais e não fazer isto. Então eles tiraram a túnica colorida de José,
Neste momento passaram uns mercadores que iam ao Egito. Os irmãos resolveram vender José aos mercadores. Os homens concordaram e levaram José com eles. Os irmãos malvados sujaram a túnica de José com sangue de um cordeiro e levaram-na a seu pai, dizendo que José estava morto. Ele ficou muito triste. No Egito, José virou escravo e foi preso, mas Deus havia dado a ele o dom de interpretar sonhos. Por isso o faraó o chamou para interpretar um sonho terrível, pesadelo o que havia tido. Sonhei com 7 vacas gordas que passavam na aldeia do Nilo. Então 7 vacas magras as atacaram e as comeram, contou o faraó. José explicou o que o sonho significava. As vacas gordas significam que durante os próximos 7 anos, as colheitas serão boas e haverá abundância de alimentos. Mas nos 7 anos seguintes, as colheitas serão pobres e o povo passará fome. E um aviso para que guardassem todos os alimentos que pudessem para o ano da seca. E Faraó ficou muito agradecido e, como recompensa, nomeou José governador do Egito. Moisés. Os descendentes de Jacó chamaram-se israelitas. Muitos deles viviam no Egito e estavam se tornando bastante poderosos. O faraó não gostava disso, então ordenou a morte de todos os meninos israelitas que nascessem. Quando Moisés nasceu, sua mãe quis protegê-lo, então ela o colocou em um cesto e o deixou à beira de um rio. A irmã de Moisés ficou vigiando de longe para ver o que iria acontecer. A filha do faraó foi tomar banho no rio e encontrou a cesta. E ela ficou com muita pena do menino e resolveu adotá-lo. Moisés cresceu e aprendeu como os israelitas eram tratados com crueldade. Um dia ele viu um soldado batendo em um israelita. Moisés ficou com raiva e atacou o soldado, que abateu morrendo. Por causa disso, Moisés teve que fugir do Egito. Ele se refugiou na terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. Um dia ele estava no campo com seu rebanho, quando uma moita começou a pegar fogo. As chamas ardiam com força, mas para sua surpresa as folhas e os ramos permaneciam verdes e frescos. Então a voz vinha do absurdo. Falou a Moisés: Moisés, escute, porque sou Deus quem fala. O meu povo está sofrendo por causa do faraó. Você deve conduzir os israelitas para fora do Egito. Moisés ficou assustado,
Mas, Senhor, como escutará um pobre pastor? Tenha fé, consultou Deus. Então vá falar com o faraó. A minha língua falou. Com o faraó. Como Deus ordenou Moisés, voltou ao Egito e pediu a Faraó que deixasse os israelitas irem embora para adorar a Deus no deserto. Mas o Faraó regressou e pediu o pedido de Moisés. Deus enviou uma série de pragas para castigar o faraó. Primeiro, as águas do rio viraram sangue. Em seguida, a terra ficou infestada de rãs. Na terceira praga, o pó da terra se transformou em piolhos. Depois, todas as casas foram tomadas por moscas. Em seguida, todos os animais que pertenciam ao povo egípcio morreram, e os egípcios sofreram com feridas dolorosas. Com feridas dolorosas. Na sétima praga, uma terrível chuva de pedras destruiu uma plantação, e em seguida os vegetais que sobreviveram foram devorados por enormes enxames de gafanhotos que invadiram o Egito. Deus também deixou toda a terra em trevas, mas o faraó continuou irreduzível. Finalmente, Deus mandou a mais invencível das pragas. Os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho de Faraó. Por fim, o faraó concordou em deixar Moisés e seus israelitas saírem do Egito. Assim que os israelitas partiram, o faraó se arrependeu de sua decisão. Então enviou um grande exército para trazê-los de volta ao Egito. Quando os israelitas viram que o exército o seguia pelo deserto, assustaram-se. Não desviamos. Rolou de novo. Deserto. Assustaram-se. Não devíamos ter fugido. As pessoas reclamavam a Moisés. Seria melhor continuarmos escravos no Egito do que morrermos no deserto. Vocês devem ter fé, respondeu Moisés. O Senhor nos ajudará. Quando eles chegaram ao Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu seu cajado. O mar imediatamente o mar abriu-se em dois, deixando um grande caminho seco entre as ondas. Graças ao Senhor, exclamou Moisés. Ele nos salvou. Moisés conduziu os israelitas através do mar, e os soldados do faraó os seguiam. Quando os israelitas chegaram ao outro lado, as grandes paredes de água caíram sobre os soldados. As muralhas de Jericó. As tábuas dos 10 mandamentos foram guardadas em um lindo cofre de ouro chamado Arca da Aliança. Os israelitas seguiram viagem durante muitos anos. Em seguida,
dia, Moisés chamou Josué. Estou ficando velho, disse Moisés. Logo estarei com Deus. Seja forte, Josué, porque você levará nosso povo à terra prometida. Deus da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas. Guiado por Deus, eles chegaram a Jericó, mas as portas da cidade estavam fechadas e seus habitantes não permitiam que eles entrassem. Então Deus disse a Jericó: todos os soldados israelitas devem dar uma volta ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, vocês darão 7 voltas enquanto alguns homens tocam trombetas. Em seguida, o povo deve gritar bem alto e os muros da cidade cairão. Josué fez como Deus havia dito, e assim os israelitas venceram a cidade. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou voltar e vou continuar a ler. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve se não for inscrito. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau! A minha unha não